Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 17. No lugar santíssimo, Ele está intercedendo, investigando, purificando os salvos por quem sangue deu. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário. Purificando está o templo celestial e teu coração, limpando todo o mal e se prepara pro seu retorno em busca dos que redimiu. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário, há um Deus de amor lá no santo dos santos, do santo dos santos, Jesus, purificando está o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário, lá no santuário, lá no santuário. Bom dia, irmãos. Louvado seja Deus. Nós chegamos aqui nessa manhã. Louvado seja o nosso Deus pelo renovo que Ele nos concedeu no nosso descanso. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E hoje, mais uma vez, nós vamos estudar santuário.
para nós conseguirmos trilhar o caminho da consagração, que esse é o nosso objetivo. Nós queremos trilhar o caminho da consagração para sermos modificados, para termos o nosso caráter modificado, para glorificar a Deus aqui nessa terra. Bom dia, irmão Roberto. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, muito bom dia. Vamos Vamos fazer lá. 2 orações? Vamos. Amém. Eu faço a primeira e você Isso. faz a segunda. Maravilha, irmão. Oremos. Grandioso, eterno Deus, amado Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado o teu santo nome seja, Senhor. Aqui nós estamos mais uma vez. Eu estou de joelhos para clamar ao Pai pelo batismo do Espírito Santo sobre essa sala nessa manhã. Sobre cada um dos meus irmãos que aqui está, que acordou para vir estudar, para ter um encontro real contigo, Senhor, porque nós viemos buscar a tua presença, a tua face. Nós estamos aqui, Senhor, para clamar ao Senhor, que nos ajude, que nos faça compreender o plano da salvação, cujo santuário é a espinha dorsal, Senhor. Está tudo contido ali, Pai, e o Senhor quer que a gente compreenda, porque o que o Senhor quer de nós é um culto racional. Ajuda-nos, Senhor. Não é fácil, Pai, o Senhor sabe das nossas lutas para acordar, as nossas lutas para estudar, mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor acampe ao nosso redor os teus santos anjos, que o Senhor afaste dos nossos lares os anjos do mal que tentam nos matar, roubar e destruir. E aqui nós estamos, Senhor. E eu peço em nome de Jesus também que o Senhor busque os irmãos que ainda não chegaram, que ainda não vieram, mas que o Senhor sabe que precisam estar aqui conosco, porque é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Eu peço uma bênção toda especial, Pai, para o irmão Roberto, que está aqui conosco, se dispondo como um arauto do Senhor aqui nessa terra, que ele já aprendeu, Senhor, a partilhar conosco, e que o teu Santo Espírito fale vividamente através da voz do Roberto, e que o homem, Roberto, seja colocado de lado para que o teu Santo Espírito possa falar nos nossos corações nessa manhã. É por Jesus, Senhor, que eu peço tudo isso, pelo sangue derramado por nós na cruz, e que pedimos e agradecemos. Amém. Continuando em sua presença, Pai, queremos agradecer mais uma vez o dom da vida, de estarmos aqui para aprender um pouquinho mais sobre ti. Hoje um assunto muito feliz, mas também um assunto que denota um querer nosso de mudar. E é por isso que estamos aqui ajoelhando, para que o Santo Espírito nos incomode a agir de forma diferente do que nós estamos agindo. E a de fato entrar no santo para mudar a nossa vida. Senhor, esteja conosco nesse momento, tanto no falar quanto no ouvir, para que tudo seja assim dito, Senhor. Que o seu Santo Espírito esteja nesse momento, nos ensinando todos os textos bíblicos do Espírito de Profecia possa adentrar em nossa mente nesse momento e fazer uma mudança em nossa vida. Pai, fique com cada um que está aqui. Seja na sala, seja no YouTube, seja quem vai ver depois. Que as pessoas possam ver essas mensagens com reverência e oração. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Roberto, a vida é sua, mas a mensagem é do Senhor. Obrigado, irmã. Capacite. Bom, pessoal, como eu disse a vocês, hoje é uma mensagem feliz, porque nós vamos adentrar no céu. Uma mensagem muito feliz, mas que nós também temos responsabilidade. O homem, em todas as etapas, também tem sua responsabilidade. Assim como Deus faz a parte dele, ele deixa com que nós façamos a parte que dá para fazer. O que não dá, ele faz. Então vamos entender algumas coisas sobre isso.
a partir de agora. Ontem nós vimos que a justificação é o perdão pela fé. Precisamos nos arrepender, confessar, mas aceitar o perdão. E isso é ter a paz. Nós pedimos perdão a Deus e temos que sentir essa paz de estarmos de fato perdoados. A parte de Deus foi o sacrifício de Jesus e o perdão que ele nos dá pelos méritos de Cristo. Olha que interessante. Então nós temos que aceitar esse perdão pelos méritos de Cristo. Porque Deus nos dá esse perdão, porque Cristo ganhou esses méritos. E nós temos, que a irmã White nos diz aqui, que temos 3 passos para conseguirmos resolver as questões que nós estamos falando durante essa semana. O primeiro, o pecador mediante arrependimento de seu pecado e fé em Cristo, nós vimos essas 2. Bom, a terceira é a obediência à perfeita lei de Deus. Tem a justiça de Cristo que lhe é creditada. Esta se torna sua justiça e seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. E ele se torna um filho de Deus, um membro da família real. Ou seja, nós já vimos 2. Ontem nós vimos arrependimento e fé em Cristo que está no Pai. Precisamos chegar à terceira, que é a obediência à perfeita lei de Deus. E para isso, precisamos passar em obediência para conseguir atingir esse terceiro. E quando conseguir esses 3 pontos, diz que temos a justiça de Cristo que nos é creditada. Que creditada é algo que não é nosso. Essa se torna a sua justiça. E o seu nome é registrado no livro do Cordeiro. E nos tornamos, então, filho de Deus, um membro da família real. Olha que texto muito bom. Nenhum ser humano é justo além do tempo em que tem fé em Deus e com ele mantém vital ligação. Olha, irmão, esse é um dos textos muito importantes. Nenhum ser humano é justo além do tempo em que tem fé em Deus, com ele mantém vital ligação. Precisamos estar totalmente ligados a Deus para conseguir ser justo. Não tem como ser justo sem estar ligado. Mas temos um problema, que nós vimos ontem. O pecado faz separação entre nós e Deus. Ou seja, o pecado não nos deixa ter essa ligação vital. E não tendo ligação vital, não somos justos. É simples assim. Tá? Para ser justo, precisamos de uma ligação com Deus. Vital. Total. Só que o pecado faz separação e nós deixamos de ser justos. Então temos que resolver esse problema. Nós temos que resolver esse problema. Porque nós precisamos estar interligados com Cristo todos os momentos. Se não estivermos num momento que seja, vai dar pecado. E nós seremos separados. Como resolver esse problema? Eu acho muito interessante esse próximo slide. Nós temos um loop. Tá? O loop, nós estamos unidos com Deus. O pecado faz separação. A justificação nos une. O pecado faz separação. A justificação nos une. O pecado faz separação. Justificação nos une. E a justificação nós vimos ontem, que é o perdão. É aceitar esse perdão. Certo? Só que nós ficamos nesse loop. E ficamos nesse loop. E achamos que está tudo maravilhoso. E vamos ficando nesse loop. E ficando nesse loop é o que o inimigo quer. Porque podemos não aceitar a justificação em algum momento. E morrer sem a justificação. Sem o perdão. E aí? E aí, Satanás? Então, o problema é esse loop. E nós precisamos saber resolver esse loop. Nós precisamos quebrar esse loop. Mantermos unidos a Deus. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo
o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justificação, perdão pela fé do Criador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Como nós vimos, pecado e transgressão da lei. Então nós precisamos quebrar esse loop guardando os mandamentos. E ali está dizendo que para guardar os mandamentos precisamos do quê? Da justiça de Cristo. Eu vou hoje dar um ponto da justiça. Tá? Nós vamos aprender sobre ela lá na quinta e na sexta. Aí nós vamos esmiuçar a justiça. Mas uma coisa importante para vocês já entender justiça de Cristo, o que seria isso? Você pode colocar que a justiça é imputada somente aos que fazem o quê? Aos que obedecem. Então a justiça é imputada somente aos que obedecem. Ou seja, obediência à lei. Tá? E a justiça de Cristo tem uma sincronia. Tá bem? Cristo obedeceu à lei? Sim ou não? Cristo obedeceu à lei. Tá? Então, a justiça de Cristo está conectada a essa obediência. Ok? Só que muitas pessoas tentam resolver esse problema aí da obediência, da justiça, de uma forma fácil. Vamos abolir a lei. Tá bom? A lei não existe, não serve para nada. Então, a gente continua. A gente fica tranquilo. O loop fica batendo, toda vez o loop acontece. Vai acontecendo, a gente vai empurrando com a barriga e na hora certa a gente vai dar tudo certo. Só que temos um problema quanto a isso, porque lá em Mateus 5:17, não cuideis que vim destruir a lei dos profetas, mas vim abrogar. Não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, um jota ou um tio jamais passará, sem que tudo seja cumprido. Olha que importante. Jesus tinha todos os motivos ali para dizer, ó, realmente, vocês estão certos, vamos abolir a lei. Mas ele diz que não. Ele não veio abolir a lei. E é interessante vocês perceberem, nós sabemos que vai ter céus e terra depois. O próprio João diz, novos céus e nova terra. Ou seja, Jesus está dizendo que é mais fácil do possível acontecer de não ter céu e terra do que passar algo da lei. O irmão White fala sobre isso também. A cruz de Cristo testifica da imutabilidade da lei. Testifica que Deus, de tal maneira, nos amou que deu seu Filho para morrer por nossos pecados. Cristo, porém, não veio para destruir a lei, senão para cumpri-la. Nem um jota ou um tio do padrão moral de Deus poderia ser mudado para vir ao encontro do homem em sua condição de caído. Jesus morreu para que pudéssemos imputar ao pecador o arrependimento de sua própria justiça e tornar ao homem possível o quê? Guardar a lei. Jesus morreu para isso. Jesus morreu para imputar a sua justiça em nós e nos tornar guardadores de lei. Tem vários textos importantíssimos no Patriarca dos Profetas, onde diz que o primeiro ponto de Jesus vir nessa terra foi vindicar o caráter de Deus. Nos salvar foi um brinde, foi o segundo ponto. O primeiro de Deus era vindicar o caráter de Deus. E o caráter de Deus é sua lei. Então Jesus vem aqui para morrer pela lei. Por quê? Então ele morreria por uma lei que ele podia abolir. Não faz sentido. Não tem sentido nenhum nós disser que a lei foi abolida, porque ele morreu por essa. Era simplesmente, ele não precisava morrer, era só ele falar, vou mudar a lei e pronto, vida que segue aí. Mas não, ele vem aqui e morre por essa. Por sua vida e morte, provou Cristo que a justiça divina não destrói a vida, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer perfeitamente. Isso está lá no desejado. Sendo possível obedecer perfeitamente. É pela vida e a morte de Cristo que isso nos é possível.
Nós temos alguns problemas justamente nesse ponto, mas nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro, nós temos que deixar claro, irmãos, que lei não se abole, porque senão Jesus teria feito isso sem morrer. Se ele precisou morrer, a lei está vigente e a lei é necessária. E nós estamos vendo vários textos aqui que diz que tudo que Jesus fez nos faz possível obedecer, inclusive perfeitamente a lei. Não é parcialmente, porque parcialmente todo mundo aí até acredita nisso, tá? O pessoal até acredita que precisa guardar os mandamentos, mas não precisa guardar os. Algum, não. Esse negócio de imagem não tem problema. Então, irmãos, como guardar essa lei? Como resolver esse luto? E aqui está a imagem que precisa acontecer em nossas vidas para isso acontecer. Então, somos pecadores. O pecado nos faz separação. Eu aceito o perdão de Deus e Ele me une. E Ele me faz, Ele me dá a justiça de Cristo. E eu guardo a lei de Deus. E aí nós quebramos esse grupo do pecado. Esse é o nosso processo. É isso que precisamos aprender durante essa semana. Tá bem? A fazer o que essa imagem está dizendo aí para nós. Agora, mostrando para vocês. Nós temos pecado e nós temos o nosso caráter. E aqui vocês já vão começar a entender o que nós queremos mostrar a partir de hoje. Nós já vimos que o pecado se resolve com justificação. E o caráter é com santificação. Ou seja, justiça. A justificação se resolve no pátio. E o caráter se resolve no santo. E nós precisamos sincronizar isso. Ok? Isso é muito importante. Pecado, justificação. Perdão. Caráter, santificação. O que seria santificação? Vamos por um termo mais fácil. Ninguém que tenha tido luz da verdade entrará na cidade de Deus como transgressor dos mandamentos. Olha, ninguém. Ninguém é ninguém. Sua lei constitui o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se eles intencionalmente espezinharam e desprezaram sua lei na terra, não serão levados ao céu para realizar a mesma obra. Não haverá modificação do caráter quando Cristo vier. Esse é um texto. Tem vários textos da irmã White. Inclusive no Lar Adventista tem várias vezes que fala que o nosso caráter. Logo no primeiro capítulo do Lar Adventista já diz que não moldará, Jesus não moldará o nosso caráter quando ele vier. Tá? Se não vai mudar quando ele voltar, é porque precisa se mudar agora. Não tem outra interpretação. Nós necessitamos estar moldando o nosso caráter hoje, nesse momento. E nós vamos entender o que é caráter e vamos entender como fazer esse processo. Moabe tem estado sossegado desde a sua mocidade e tem repousado como vinho sobre as varas. Não foi deitado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Nem foi para o cativeiro. Por isso permanece nele o seu sabor e o seu cheiro não se altera. E muitas pessoas podem ficar achando assim, Roberto, o que tem a ver Moab conosco? Irmão, você pode colocar seu nome em Roberto Moab. O Roberto tem estado sossegado desde a sua mocidade, tem repousado como vinho sobre as fezes, não foi deitado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso permanece nele o seu sabor e o seu cheiro. Nós colocamos o nosso nome. Moab não estava nem para o seu processo de estar mudando o seu caráter. Ele permaneceu do mesmo jeito. Ele cheirava da mesma forma. Ele não estava nem aí. Moab não estava. Isso foi a ruína de Moab. Assim como pode ser a nossa vida. O homem pode recusar ouvir os conselhos e advertências de Deus. Pode preferir tomar o controle de sua vida nas próprias mãos. A semelhança de quem? De Moab. Recusa-se a ser mudado. Recusa-se a corrigir os traços deficientes de seu caráter. Embora o Senhor lhe haja claramente indicado o trabalho, os privilégios, as oportunidades, os progressos a serem feitos.
dá muito trabalho o romper com as velhas maneiras, transformar as ideias e os métodos, o seu aroma não se alterou. E ela cita justamente ele se apega aos seus defeitos. Quantos de nós somos como nós? Mas a gente só vê os nossos defeitos. E nós pontuamos e colocamos isso no pedestal, como se fosse maravilhoso. Mas Jesus está dando a chance, a oportunidade, está dizendo para você, vocês vão ter muitos privilégios, muitas oportunidades, vão ter progressos maravilhosos, mas nós queremos permanecer como estamos. O ponto, irmãos, é que nós amamos mais às vezes do pecado que a Deus. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, mas nós não queremos. Eu quero continuar fazendo o que eu gosto de fazer. E dessa forma ficamos como um hábito, se recusando a ser mudado, se recusando a corrigir os nossos defeitos de caráter. E quando fazemos isso, ficamos mais longe do céu. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse é o texto-chave para quem entra no santo. O santo é para nos transformar em glória na imagem de Jesus. Nós precisamos começar a ter isso nessa mente. Jesus veio aqui e mostrou um modelo para mim. Para que ele ia mostrar um modelo que não dava para ser atingido? Não tem sentido. A Bíblia é sentido. Quando Deus foge da lógica, é porque é milagre. A Bíblia é um sentido, ele é uma lógica. E nós precisamos estar seguindo essa lógica. Somos e devemos ser transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Isso é crucial para quem está no santo. Bom, nós vamos ver, irmãos, 4 passos, tá? Nós temos 4 passos dentro do santo para nos ajudar a moldar o nosso caráter. Nós vamos ver um hoje, nós vamos ver 2 amanhã e nós vamos ver um na quarta-feira. Bem? Um hoje, 2 na terça e 1 na quarta. Tá bem? E nós, depois da quarta-feira, adentraremos no Santíssimo. Tá bom? Então, vamos começar a ver essas coisas importantes para nós. Tá aqui. Ó, textos para os ministros. Tá? Esse é um livro que nós devemos estar pesquisando e lendo. Porque está falando sobre ministros e obreiros, que é justamente o que eu e você somos. Então, constantemente se processa uma renovação moral. Ao continuarem contemplar a Jesus, conformam-se eles com sua imagem, e neles são achados completos, não tendo a sua própria justiça, mas a que há em Cristo nosso Senhor. Mas para isso, para termos essa justiça de Cristo, precisamos contemplar a Cristo. Só que nós contemplamos jogadores de futebol, atores, várias outras coisas, e nós muitas vezes, como eu queria ser, como eu queria ser aquilo, como eu queria fazer aquilo outro. Só que Jesus, que é o que nós temos que contemplar, nós não contemplamos. E como vamos conseguir a justiça de Cristo? Não tem como. Entra naquilo que nós falamos na sexta-feira, de cuidar das vias da alma. Necessitamos cuidar das vias da alma. E as vias da alma estão justamente no santo. Fazer o processo do santo é cuidar das vias da alma. E é isso que nós queremos mostrar para vocês. Contemplando, havemos de ser transformados. E ao meditarmos nas perfeições do modelo divino, olha o que nós temos que meditar. Não é nas imperfeições, é nas perfeições. Desejaremos tornar-nos inteiramente transformados e renovados na imagem de sua pureza. É pela fé no Filho de Deus que se efetua a transformação do caráter. E o filho da ira torna-se filho de Deus. Passa da morte para a vida. Torne-se espiritual e discerne as coisas
espirituais. Olha que texto, irmãos. Irmãos, peguem esses textos, por favor, leiam o seu capítulo completo. Leiam todo o processo. Eu não posso ler tudo aqui, eu tenho que dar partes para vocês. Mas peguem esses textos e leiam completamente, pois vão ajudar muito. Tem muita coisa mais importante, tá? Que vocês podem continuar. Tá vendo que tem 3 pontinhos? Tem coisas ali, mas eu não posso me adeter com todos os pontos, porque senão nós vamos até o ano de 2023, 2024 falando sobre o santuário. Quando vocês estão vendo essa imagem, e aqui é algo que eu vou dizer para vocês, lembra que eu falei para vocês no primeiro dia que eu ia falar uma frase para vocês de efeito, que eu quero que vocês nunca mais esqueçam. E como é essa frase? Ou melhor, o que eu queria dizer para vocês, vocês precisam nunca mais esquecer na vida de vocês. Vocês estão vendo que tem um pátio. Lembra que eu falei para você que tem um acampamento? O acampamento é um mundo. Aí vocês têm um pátio, que é a igreja. Quando você está na igreja e você está no pátio, dá para você olhar o mundo assim? Está tudo aberto, irmãos. Está tudo aberto. O pátio é aberto. Dá para você visualizar o mundo. Mesmo que de uma forma diferente, você ainda consegue ver o mundo. Agora, quando você entra no santo, que é um móvel todo fechado, você consegue ver o mundo? Você não consegue ver. E aí está a chave. Por isso que nós precisamos sair do pátio e adentrar ao santo. Porque dentro do santo não vemos. Só ficamos contemplando o que é bom. Essa é a principal chave. Precisamos eliminar muitas coisas da nossa vida. E isso só acontece no santo, porque no santo não tem como ver o mundo. E eu fiquei por 17 anos. Eu, na verdade, eu nem ficava com o pé dentro e o pé fora. Eu não ficava nem com o pé no santo e o pé no pátio. Porque eu não tinha nada de dentro do santo praticamente. Eu não estudava a Bíblia, mal orava e meu testemunho era péssimo. Então eu não ficava nem nada. Mas tem pessoas que fazem, né? Tem pessoas que oram, que leem a palavra, até dá testemunho, mas ela fica contemplando o mundo. E ela fica com um pé dentro e um pé fora. Nós costumamos dizer um pé dentro da igreja e um pé fora. Mas aqui para nós, irmão, é muito mais grave. É um pé no santo e um pé no santíssimo. E nós não avançamos nossos defeitos de caráter. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto durar. Muitas pessoas pegam aquele texto que diz que a obra de santificação é uma obra da vida. E pegam esse texto para dizer que, tá vendo? Todos os dias vamos estar nos santificando, certo? O que o texto está querendo dizer é que a santificação é uma obra que você tem que fazer todo dia, até o dia que você morrer. Todo dia nós estaremos no santo, fazendo essa obra. Não está dizendo que o sentido ali não é dizer que hoje você santifica um pouquinho, amanhã um pouquinho, amanhã. Não é isso que o texto da irmã White quer dizer. Ela está dizendo que é uma obra diária, e é por isso que é uma obra que leva a vida toda. Porque todos os dias estaremos fazendo a santificação. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade no coração e da vida. Eu estou vendo aí que tem várias, provavelmente, depois eu vou dar uma olhada, irmão, porque filhas e filhas de Deus já não é a primeira vez que aparece aqui, então provavelmente não é a referência. Mas vão vendo aí, que depois eu vou dar uma reformulada disso aí. Santificação. A santificação, inclusive, é um livro maravilhoso. Um livro curto que vocês não levam uma semana para ler. Tá? E vai ajudar muito na parte do santo. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, olha isso. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus aprova, precisamos ter hábitos corretos em nossa vida. Bom, eu disse para vocês
os 4 passos que nós vamos falar agora. Santificação, em uma maneira simples, é transformação pela contemplação. Tá? Se você contemplar o que não presta, você vai se santificar ao que não presta. Se você contemplar o que presta, o que deve, você vai se santificar aquilo. Você vai ser transformado mediante aquilo que você está contemplando. Ok? Então, justificação é perdão. Contemplação santificação é transformação. Ok? Justificação, perdão. Santificação, transformação pela contemplação. Bom, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Aqui fica bem claro, olha aqui, ó. Não existe imortalidade. Nós precisamos de o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo que seja santificado. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Plenamente conservados irrepreensíveis. A santificação exposta nas Escrituras tem que ver com o ser todo, as partes espiritual, física e moral. Eis a verdadeira ideia sobre a consagração feita. Isso está em santificação. Muitos dos que professam santificação ignoram inteiramente a obra da graça sobre o coração. E aqui temos um problema também. Põem de lado a razão e o juízo e confiam completamente em seus sentimentos, baseando suas pretensões à santificação nas emoções que em algum tempo experimentam. O que eu posso dizer para vocês, irmãos? Santificação, mudança de caráter, não tem nada a ver com sentimento. Absolutamente nada. Tá? As pessoas gostam de sentir, gostam de estarem ali sobre, olha, está acontecendo, olha que emoção. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma obra que Cristo faz em nós. Nós agarramos essa obra. Nós agimos. Nós paramos de ver coisas, de comer coisas, de ouvir coisas, para que possamos estar plenamente irrepreensíveis no dia que o Senhor voltar. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eis onde muitos são levados ao erro. Fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam ser santificados. Sentimento de felicidade ou ausência de gozo não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe tal coisa como seja santificação instantânea. Então, esse sentimento de estar santificado é algo que dura pouco. Rapidamente já foi. Bom, irmãos, o que eu queria mostrar aqui para vocês, antes de nós encerrarmos. Quando alguém está no pátio e consegue visualizar o mundo, e não adentra com os 2 pés no santo, corremos o risco de estar sendo transformado em tudo que não seja Jesus. Tá? Porque ficamos contemplando as coisas assim. Então, o propósito de hoje, irmãos, é que nós possamos, de fato, adentrar esse santo. E eu vou dar alguns exemplos, tá? Da minha vida. Como eu falei para vocês, hoje eu vou contar um pouquinho do que aconteceu na vida do Roberto. Eu, quando eu nasci, né, teve alguns problemas do meu pai de justiça há 30 anos atrás. E a minha mãe teve que me dar para minha avó. Tá? Então, mal eu vi minha mãe. Acho que eu vi minha mãe 2 vezes. 2, no máximo 3 vezes. Eu vi muitas vezes quando pequeno, tá? Me levavam lá para ela. Mas depois de lembrança mesmo, né? Como lembrança, foi uma vez aos 11, 10, 11 anos. E uma vez um pouco mais velho. E eu morei com a minha avó por um bom período. Então, eu morei com a minha avó 7 anos. Minha avó por parte de pai, tá? E depois eu fui com meu pai em Barueri, foi aí que eu conheci a igreja. Meu pai deixou a vida errada e se converteu ao Adventismo. E aí, quando eu saí da minha avó, ela era católica, mas não praticante, foi onde eu conheci a igreja com 7 anos de idade. Com 9 anos eu estava no batismo. Só que aí entra o que eu falei para vocês. O Roberto
tá? Nesse processo todo de batismo, meio a boca, eu não tinha, eu falava muito palavrão, porque eu ouvia muito, aí é umas coisas que ele precisa melhorar. Então eu falava muito palavrão, de 10 palavras eu falava 9 palavrão. O Roberto, dentro da igreja, eu era muito competitivo, então jogava futebol, que era o esporte, tá? Inclusive, quase fui profissional, vamos dizer assim, só que por causa do sábado, meu pai não deixou eu ir. Hoje eu agradeço imensamente. Mas é algo que era algo que estava em mim. Era, eu passava, irmãos, se tivesse jogos, futebol, qualquer coisa esportiva, ou tudo que seja esportivo, dia todo, eu ficava o dia todo na televisão assistindo, o dia todo. Mas a Bíblia eu não pegava, não chegava nem perto. Eu era viciado em videogame, então eu ficava em torno ali de umas 10 horas. Então, quando eu não estava no videogame, eu estava assistindo futebol. Quando eu não estava assistindo futebol, eu estava no videogame. E vice-versa. E vice-versa, tá? E aí, eu não avançava. Eu não ia, eu não caía com os 2 pés no santo. Porque eu tinha muitas coisas na minha cabeça que eu não queria estar no santo. Eu queria ficar ali, tá? Meio que esquentando o banco, fazia alguma coisa ou outra. Ninguém falava sobre santificação, santuário. 20 anos na igreja, na minha parte de infância, tirando o estudo bíblico que a igreja dá sobre o santuário, eu não vi nada sobre o santuário. Em 17 anos de igreja, nada. Não lembro de nada sobre o santuário. Então, eu não tinha esse conhecimento, nada. E o Roberto era dessa forma. E aí, irmão, vou contar uma experiência para vocês que aconteceu na minha vida, que foi quando, há 4 anos, meio atrás, um meu amigo meu me mandou um vídeos sobre música. Nós vamos até ver depois, em janeiro, eu já combinei com a irmã, nós vamos falar sobre música 3 dias. E ele mandou um vídeo, que são 10 vídeos dos Christian Berdal, tá? Christian Berdal, para quem quiser, tá no YouTube. A primeira pregação dele é legendada, mas as outras 9 estão dubladas. Talvez já tenha até dublado, mas na época que eu via 4 anos atrás, isso me impactou, porque o Roberto era muito musical. Então eu tinha muito problema com música. Então eu estava dentro da igreja, eu ouvia todos os tipos de música, tá? E as minhas eram mais românticas. Eu gostava de músicas mais românticas, assim, um pagodinho, alguma coisa nesse sentido, tá? Um sertanejo. Nunca fui fã de rock e tal, mas eu gostava dessas coisas aí. E dentro da igreja. Então eu ficava dentro da igreja, saía da igreja e ia com a minha musiquinha, com o meu negocinho. E achava normal. Não tem nada a ver. Deus não vai levar a música em consideração. Faz o que for. E aí, irmãos, o que acontece? Eu fui absorvendo isso e eu assistia todos os programas de música. Tudo de musical, o Roberto estava ligadão. Então assistia todo tipo de The Voice, X Factor, tudo que vocês acham que tem de música, o Roberto estava assistindo. Eu gosto de música. E aí eu fui ver essa série. E a música foi o início da minha mudança. Porque eu comecei, de fato, a eliminar. Então, depois vocês assistam Christian Bale, vai ser maravilhoso. Foi aonde eu tirei as músicas mundanas. Total, tá? Total. Eu não ouvi mais nenhuma. E aí começou a melhorar as coisas já. E aí depois eu fui deixar o videogame. Que eu pensei que ia ser algo assim, impossível. Mas Deus é o Deus impossível. E hoje eu não jogo nada. Já tem 3 anos que eu não toco nada que seja jogo. Assim, nada, nenhum jogo, nem celular, videogame, nada. Que é o que a irmã Cida falou ontem. A partir do momento que nós vencemos pelos méritos de Cristo, ele barra Satanás de não estar atingindo no mesmo ponto, porque ele já sabe que você venceu, tá? E nós vencemos toda vez que eu dizer vencer, vence, que é Cristo vencendo por nós. Gálatas 2:20. Ok? Então, irmãos, não fique postergando as coisas. Se você tem algo que você sabe que precisa deixar agora, não deixe para deixar amanhã. Porque nós precisamos nos fortalecer. E isso só vai acontecer quando começarmos a deixar as coisas no pátio, lá no altar. Nós precisamos deixar isso lá, para adentrarmos
o santo. Precisamos nos purificar na vida. Mas nós nos batizamos e não adentramos o santo. Muitas vezes não lemos, não estudamos a palavra, não oramos. É só um batismo, como o meu foi. Eu mergulhei naquela água, saí, o mesmo Roberto, vida que segue. Não foi um Roberto novo. E quando não é um Roberto novo, o santo não faz sentido nenhum. Porque eu não vou gostar das coisas que tem no santo. Eu não vou gostar de orar. Eu não vou gostar de ficar estudando a Bíblia. Eu não vou gostar de fazer o que Deus quer que eu faça. Então nós precisamos deixar o Roberto velho no pátio, lá no altar de sacrifício. E quando nós entrarmos no batismo, sairmos, e o batismo aqui para nós que já somos quase todos batizados, é o batismo do Espírito Santo agora. Porque é esse batismo do Espírito Santo que nos habilita a estarmos todos os dias no santo, fazendo a nossa obra de santificação diária. Todos os dias é necessário fazer a obra de santificação. É necessário nos abster das coisas que nos atrapalham, mergulhar na palavra de Deus, em oração, em testemunho. Todos os dias é necessário. E graças ao bom Deus, o palavrão já não sai da boca do Roberto, o jogo já não tem sentido nenhum para mim. Eu não perco mais meu tempo, graças ao bom Deus. Mas eu tive que eliminar muitas coisas. Muitas coisas que eu amava. Como a música, como assistir séries e filmes. Hoje eu não vejo nenhuma série, nem filme. Tá? O Roberto, irmãos, para você ter uma noção, eu estava dentro da igreja e eu ia pro cinema sexta, sábado e domingo. Sexta-noite, sábado e domingo. Eu já cheguei aí no cinema, repetir filme, porque eu já tinha assistido todos do cartaz. Então são algumas coisas que eu não me orgulho de ter, mas servem como exemplo para alguém que está na mesma situação. Então, se você é viciado em qualquer coisa que seja, isso me emociona, porque é muito difícil sair disso. A gente pensa que é só fumar, beber, mas é muito difícil sair do vício. Seja o vício que tiver, Deus é poderoso para tirar qualquer um deles. Eu tenho amigas que é viciada em drogas. Não querendo comparar a droga com o videogame, mas é complicado. Tem avisos hoje ainda que é uma luta. É uma luta constante. Nós precisamos ter decisão para mudar nossas vidas todos os dias. Peço perdão aos irmãos, mas eu quero deixar bem registrado para vocês aqui que nós acabamos de ver que sentimento não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver o sentimento com isso. Mas o sangue de Jesus tem poder, como a gente viu lá no segundo dia. E nós precisamos acreditar nisso, porque senão nós estamos aqui fazendo o quê? Se eu não acredito que Deus é poderoso para me tirar todas as coisas ruins de mim, o que nós estamos fazendo aqui? Não faz sentido nenhum. Vamos terminar. Mediante a contemplação da perfeição do caráter divino, reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé. Havemos de ser transformados à mesma imagem. Não reunamos, pois, todos os quadros desagradáveis, iniquidades e corrupções e decepções, provas do poder de Satanás. Tá? É o poder de Satanás que fala que não é desagradável. Tá? O pecado não é tão ruim. A corrupção e a decepção estão em todo mundo. Isso é provas de Satanás, não é de Deus. A fim de o suspender nas paredes da memória. Se teu olho, irmão, te faz tropeçar, arranque-o do lance de ti. Melhor te entrar na vida, ou seja, no Santíssimo, com um só olho, do que os dois serem lançados no inferno. Esse texto, quero finalizar com... eu quero que vocês prestem muita atenção nesse texto, porque faz todo sentido.
E a gente pega aqui na literalidade, como se a gente precisasse arrancar o olho, ou precisasse arrancar a perna. E esse texto, tudo bem, se é o que te faz pecar, arranque. Mas aqui, irmão, está muito além disso. Arranque. Se alguma coisa te faz ser viciado, arranque. Se alguma coisa está te prendendo fora da palavra de Deus, arranque. Porque é melhor você arrancar isso do que ir inteiro para o inferno. Não espere mais tempo. Os leitores da ficção. Agora eu vou dar um exemplo. Ficção foi uma das coisas que eu tive também, graças ao bom Deus, eliminado da minha vida. Faz muito tempo que eu assisto um filme ou uma série, tá? Que não seja bíblica, alguma coisa no sentido. Os leitores de ficção estão condescendendo com o mal que destrói a espiritualidade, eclipsando a beleza da palavra, da página sagrada. Cria uma nociva estimulação, desperta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, desvia o espírito de oração, tornando-o inapto para qualquer exercício. É isso que a ficção faz. A gente se molda pelo ator, pela sei lá o que for, mas perdemos a espiritualidade. É muito mais gostoso ficar assistindo 3 horas de filme do que estar 3 horas na palavra de Deus. É isso que o mundo traz para mim e para você. Nós precisamos quebrar essa conta. Alega-se muitas vezes. Vou abaixar. Alega-se muitas vezes. Alega-se muitas vezes a fim de se desviar a juventude das leituras sensacionais e indignas. Deveríamos proporcionar-lhe melhor espécie de leitura de ficção. Isto equivale a tentar a cura de um ébrio dando no lugar de uísque ou aguardente. Os intoxicantes mais brandos, como vinho, cerveja ou cidra, o uso desses animaria continuamente o desejo dos estimulantes mais fortes. A única segurança para os bêbados, bem como para o homem temperante, é a total abstinência. A mesma regra se aplica ao amante da ficção. Sua única segurança é a total abstinência. Tá? Isso é seguro. Isso eu posso garantir para você que se você parar de ver totalmente qualquer parte disso, isso é seguro. Agora ficar ali, não, mas esse daqui pode, esse ali pode. Isso não é seguro. Isso pode acarretar tudo novamente. Vou dar um exemplo rápido. Vou dar um exemplo rápido para você. Eu amava futebol, tá? Para mim a vida era jogar futebol. Então eu estava sempre na quadra jogando futebol. Chamava, o Roberto estava correndo futebol. Só não jogava de sábado, todos os dias, todos os dias. E aí, isso me atrapalhava muito, porque eu era muito competitivo, né? Então, essas partes competitivas, eu brigava muito. Então, era futebol entre irmãos de igreja. E saía palavrão, chute, porrada, tudo que vocês imaginam. Misericórdia, viu? Mas saía. E que exemplo nós estamos dando pra gente? Porque tinha pessoas que não adventistas lá, jogando bola pra gente, tá? E se depender do futebol, ela nunca entra na igreja. Porque é terrível, terrível. Então era briga, porrada, xingo, tudo acontecia. E aí eu vim para Bueno Brandão, onde eu moro hoje. Tá? Há 4 anos eu estou em Bueno Brandão. E olha, foi onde Deus me achou. Assim, falou, Roberto, eu precisava de você aqui. Porque lá em São Paulo eu não ouvia nada. E quando eu cheguei em Bueno, eu continuei jogando bola. Tá? Continuei jogando bola. Só que aí veio o mesmo sentimento. E aí eu falei, não, senhor, eu vou orar antes e vou jogar bola. Porque não é só uma vez ou outra, eu vou uma vez por semana. E o Roberto ia uma vez por semana. Memorando, o cara chegava mais forte, falava alguma coisa, mas já saía, né? Problema. Aí eu, olha, não tem como. Então o que eu tive que fazer? Abstinência total. Hoje eu jogo mais mal. Tá? E não me faz falta, porque Jesus nos prende. Isso é o maravilhoso de gente. Pode ter certeza que não vai fazer falta, porque Jesus te prende. Jesus me preencheu de várias opções. É incrível isso.
A pergunta a ser feita agora é: estão os professos seguidores de Cristo cumprindo as condições sobre as quais é proferida a bênção? Estão eles se separando do mundo, espírito e prática? Porque não adianta só falar, tem que agir. Como é difícil sair e separar-se de hábitos e costumes mundanos. E é mesmo, irmão. Se eu estiver falando, eu falar para você que é fácil, não é? Claro que não é. Vício é vício. À medida que eles se aproximarem mais de Deus, tornando-se participantes da natureza divina, os entretenimentos de origem terrena diminuirão de vulto, dissipando-se em fumo. Olha que bênção. Como não amar um texto desse? Quando nos aproximamos de Deus, e isso só acontece no santo. E é porque lá no santo, a natureza divina nos é imputada. E os entretenimentos vão perder a sua força sobre nós. Bom, irmãos, hoje é só. Hoje eu queria deixar aqui claro para vocês que o primeiro passo é adentrar no santo para deixar de ver, ouvir tudo inspirado por Satanás. Tudo. Esse é o primeiro ponto para nós conseguirmos a nossa santificação. Deixar de ver e ouvir. Você pode pôr comer, ou seja lá o que for, que é inspirado por Satanás. Amanhã veremos mais 2 passos da transformação. Tá bem? Nós vamos falar sobre o que a mesa dos pães quer nos ensinar e o que o candelabro vai querer nos ensinar para sermos santificados. Ok? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos para as orações. Vou deixar a nossa irmã ver quem vai fazer a outra oração e se vai ter alguma cantada. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Sim, nós vamos ter a oração cantada com a Jeane. E agora nós teremos 2 voluntários para fazer 2 orações. Roberto, você vai orar também? Irmã, vamos? Eu faço uma e alguém complementa. Ok, um voluntário então, para fazer mais uma oração conosco. Eu posso. Irmã Antônia levantou a mãozinha. Irmão Paulo também levantou a mãozinha. Podemos ter 3 orações, então, e uma oração cantada. Deus seja louvado. Vamos orar, então. Irmão Roberto primeiro, irmã Antônia em segundo lugar, e irmão Paulo terceiro, e depois a Jeane na oração cantada. Oremos. Oremos. Querida irmã, mais uma vez queremos te agradecer profundamente por essa mensagem. Uma mensagem que nos dá esperança. Uma mensagem que nos diz que sim, é possível nos santificarmos todos os dias, porque o Senhor venceu naquela cruz e porque o Senhor nos deu o seu Santo Espírito para nos ajudar. Senhor, não é fácil, óbvio, mas não é mesmo. Todo mundo sabe que todo mundo tem um vicinho que venceu, alguma coisa sabe que não venceu é. Mas sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Deus do impossível. O Deus que tira essas coisas ruins de nós e não deixa elas mais funcionar. Pai, por favor, que nós acreditemos nisso. Para sermos moldados segundo a Tua vontade. Para sermos transformados assim, glória em glória, na Tua imagem. Pois é isso que o Senhor nos proporciona e nos quer na Sua vida sagrada. Pai querido, que nós adentremos com os 2 pés no céu. E que não saiamos mais de lá. Pois a obra de santificação é uma obra de ser feita todos os dias. Não podemos ficar olhando muito mais. Precisamos olhar para dentro de Ti, para dentro do santuário, para dentro do santo, para conseguir chegar à transformação total do nosso caráter, ainda aqui nesse mundo. Pai querido, perdoe nossos pecados, perdoe nossas mentes, perdoe tudo que nós fazemos. Nós queremos, muitas vezes, moldar o nosso caráter, mas não temos força. Mas a força não é nossa parte. Nós precisamos buscar a Tua força. Faça sermos mais humanos.
Faça com que nós entendamos que a justiça é de Cristo, não é. É a justiça de Cristo que nos purifica, é a justiça de Cristo que nos quer dar. Pai querido, tem muitas coisas que eu ainda preciso avançar em escalar. Assim como eu não tenho dúvida que cada um nessa sala tem sua batalha. Senhor, depositamos em tuas mãos agora essas coisas que precisamos deixar para onde ainda não tivemos força para fazer. Pai querido, nos mantenha nesse santo todos os dias para estarmos sendo transformados e assim estarmos contigo. Nos dê um ótimo dia. Aqui começou a chover e eu agradeço ao Senhor pela chuva. Muito obrigado por tudo, por todas as pessoas que estavam aqui nessa sala. E se alguém aqui ainda está com a cabeça que é impossível deixar algo porque ama muito, envie seu Santo Espírito, Pai, para que ela saiba do Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Continuando, Senhor, na tua presença, aqui, Senhor Deus, nos encontramos, esse grupo de pessoas, um pequeno grupo que busca todos os dias, diariamente, o batismo do teu Santo e Bom Espírito, ó Pai. Que tu possa nos erguer, segurar nas nossas mãos, Senhor, para nos dar força nos nossos ombros, para que possamos suportar a cada dificuldade que vier. Tu sabes, Senhor, que são muitas dificuldades, o nosso eu é pesado, o nosso pecado, Senhor Deus, quer predominar, mas confiamos em Ti, Senhor, e esperamos a restauração todos os dias das nossas vidas, que Tu venha nos fortalecer, e não nos deixe cair, e não nos deixe esmorecer, nem desanimar na Tua presença, Pai. Que nós não possamos morrer espiritualmente, Senhor, pois sabemos que essa morte é para sempre. Não deixa, Senhor, que nada que nos contamina possa dominar nossa vida, Senhor. Pois Tu sabe, meu Pai, do nosso eu. Tu sabe da nossa vida. Apenas te detalhamos todos os dias, Senhor, na nossa vida, o que temos de errado, para que Tu venha tirar, venha nos salvar, Senhor. Pois Tu sabes, Senhor Deus, de tudo que estamos passando, por esses momentos difíceis, tempos difíceis, Senhor, e sabemos que há de vir mais coisas aí, porque Tu diz na Tua palavra que muitas coisas há de vir, que nós possamos nos preparar, que o Teu Santo Espírito possa nos revestir de poder. Por favor, Jesus, tem misericórdia de nós pecadores. Por favor, vem salvar os nossos familiares que estão longe de Ti, que não Te buscam, que não Te aceitam, Senhor. Ajuda que eles abram os olhos, com os olhos da fé, enxergue a Tua verdade, com os ouvidos da fé. Irmã Antônia, seu microfone foi silenciado. Voltou? Voltou. Senhor, Tu sabes, Senhor Deus, que esses empecilhos vêm para que a gente não seja ouvido, ó Pai, pois estamos Te clamando aqui, e muitas coisas, Senhor Deus, vêm para que possa ser impedido da Tua palavra de ser ouvida, Senhor. Por favor, nos ajuda, nos abençoa, Senhor Deus. Nos protege e guarda. Nos guarda, Senhor Deus, como Tu disse, que somos a mina dos Teus olhos. Que nós possamos ser essas pessoas firmes, grupo de adoradores que vamos Te adorar até o fim. Que acreditamos que na nossa geração Tu virás, Senhor Deus, porque tudo já está acontecendo. Tudo que Tu profetizaste, disseste que iria acontecer no final dos tempos, Senhor. Nós não temos mais nenhuma desculpa. Nós não temos mais como nos despertar de outra maneira, porque precisamos ser alerta agora, Senhor. Precisamos ser despertos e ser igreja agora. Não precisamos ser de uma igreja, não, Senhor. Nós precisamos ser a igreja nesse mundo tenebroso. Nós precisamos levar, Senhor Deus, o conhecimento para as pessoas. Nos ajuda, por favor. Os empecilhos são grandes, as impedições na nossa própria casa, se sentimos presos com pessoas que não querem Te servir e não querem que a gente Te sirva, Senhor.
Tu sabes, Senhor Deus, a luta que enfrentamos como mulheres aqui de Parnamirim, nesse grupo que temos, Senhor. Várias mulheres, Senhor Deus, 24 mulheres que os homens não te servem, os esposos não te servem, e às vezes querem impedir da gente te servir, Senhor Deus. Por favor, toma de conta de nós. É muita luta, Senhor, por isso estamos às madrugadas aqui de joelho te clamando. Por favor, nos ajuda. Nós te pedimos a tua bênção, o teu poder libertador, o teu Santo Espírito em nossas vidas. Em nome por amor a teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, eu desejo agora fazer essa oração muito focado na juventude. Eu sei o que é difícil a gente como jovem, saber direcionar a vida. Como é difícil saber ser um cidadão, uma cidadã, sem que se precise aceitar tais ou tais práticas, tais ou tais políticas, e assim vai uma necessidade de identificação. E nessa necessidade de identificação é onde cada jovem começa a reproduzir o mundo na sua vida. E é impressionante que muitos de nós que conseguimos, de algum modo, ser temperantes, e a temperança, embora cuidadosa, ela não nos deixa entrar no santo. Ficamos, quando muito, no pátio, crendo que está tudo muito bem. Ao mesmo tempo que nós precisamos compreender a sociedade, as relações, saber agir, e isso é importante, ao mesmo tempo não sermos pessoas que são perfeccionistas. Esse discernimento, Senhor, é muito importante em qualquer fase da nossa vida. Na juventude, em particular. Nós oramos agora pela juventude, que é uma época de posicionamento social mais marcado, de cobranças sociais, de amizades, de representações, de escolhas. Senhor, eu me lembro, quando há 2 anos, o pastor anunciou que 52 jovens pediram para sair da igreja. E eu, naquele momento, eu compreendi isso. E refleti, e eu queria tanto ajudar a igreja. Montei um questionário de 72 ideias que os jovens possam se justificar de sair da igreja. Até agora, não se moveu nenhum passo nessa direção. Porque nós podemos entender, porque a fé tem racionalidade. A fé não é cega. A fé demanda e desenvolve inteligência. Mas as coisas continuam assim dentro da igreja. É preciso respirar e tomar fôlego para observar que há tanta dispersão. Tanta dispersão. É difícil, reconheço que é difícil sair
da temperança para a santificação. Porque a santificação, ela é complicada, ela é obstaculizada dentro da cultura. Portanto, Pai, nós, mesmo os mais velhos, não escapamos do encanto da cultura. Nós precisamos, e é isso a nossa súplica, não só os jovens, que são ainda não tão bem formados, mas nós também, mais idosos, temos os nossos encantamentos, até dentro da família. Nós precisamos, ó Santo Espírito, de sabedoria. E que é minha súplica? Dá-nos sabedoria, sensibilidade, percepção, compreensão. Nós precisamos disso em nossas vidas. Essa é a súplica desta oração, em que eu pus também alguns aspectos da minha existência, mas que eu sei que compartilhamos em diferentes níveis entre todos nós. Por isso também, essa é uma prece para que os mais velhos aprendam com delicadeza a orientar os mais jovens. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque escolheste a mim dos milhões de pecadores aqui, conheces os meus erros que cometi. Porque, Senhor, perdoaste a mim, a minha iniquidade, ó sim, para salvar-me enviou seu Filho aqui. Senhor, me ajude a ser o que tens pro meu viver, pois quero tua palavra obedecer. A minha vida eu sei, por ti eu viverei, e sempre ao teu lado andarei. Me maravilho em saber de um Deus tão grande que me ama o ser e está tão disposto a abençoar. Maravilhoso é o teu amor, tuas misericórdias, Senhor, não compreendo, mas confesso em louvor. Senhor, me ajude a ser o que tens pro meu viver, pois quero tua palavra obedecer. A minha vida eu sei, por ti eu viverei, e sempre ao teu lado andarei. E sempre ao teu lado andarei. Amém.
Amém. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Muito obrigada, meus irmãos, pelas orações. E agora chegou aquele momento que o Espírito Santo nos concede para partilharmos o que o Espírito nos disse através dessa mensagem, né? Então, agora o momento está aberto para os irmãos que quiserem fazer as considerações, para que quiserem falar. Irmão Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo. Pode abrir o seu áudio e falar conosco? Eu gostaria muito de fazer uma narrativa, como eu tenho uma diferença de idade, na minha juventude, eu fui muito guardado de não me envolver com o comunismo. Porque, naquela época, a situação era muito complicada. E, por muitas vezes, eu fui taxado de reacionário. Pense bem o que é ser taxado de reacionário. Talvez algumas pessoas aqui não saibam o quanto isso é ofensivo. Reacionário é aquele que está com o mal, com o explorador do ser humano. Eu tive que fazer um esforço muito grande para desenvolver algum discernimento em torno disso. Mas eu reparei, pelo menos há 20, 30 anos atrás, o neto de um professor, amigo, mestre, repetiu as frases, assim, ipsis literis, depois de 40 anos. Eu disse assim, mas não mudou nada. E eu, como professor, sou preocupado com a juventude, com o discernimento, e reparo que parece-me que, desculpe eu falar, mas parece que a igreja não a entendeu ainda isso. Porque dá um tratamento igual para jovens, para pessoas de idade média que já estão na vida familiar, e para os idosos nem sei. Eu observo isso me incomoda profundamente. E eu observo que o mesmo, palavra dura essa, o mesmo descaso existe, porque eu tenho uma perspectiva muito grande. Eu conheci uma igreja adventista na juventude diferente. Não vou dizer diferente em doutrina, mas nos hábitos, mas também percebi a falta de compreensão do que um jovem passa. Um jovem, homem ou mulher. Como que é que se discerne o que é do mundo, o que é justo, o que é injusto, e quem sabe muito bem disso vê a história que ocorre agora no Brasil e que começou naquela época. Então, quando eu ouvi no relatório de fim de ano, 2019, que 52 jovens, isso aqui, onde eu moro, tinham pedido para sair da igreja, eu disse assim, eu sei como isso se dá. Aí resolvi, aqui com os meus botões, de fazer um questionário para entregar à igreja e dizer o seguinte, vamos entender, eu sei que falta conhecimento de teoria das probabilidades, mas eu posso dizer de um jovem que responde o questionário quando ele vai sair da igreja. E ele não tem assistência para lidar com questões complexas. Isso me deixa muito preocupado. Eu quisera que... Eu até nem pensei de expor esse questionário. Talvez eu deva começar a expor esse questionário. Cheguei a 72 perguntas. Perguntas não, afirmativas. Para nós discutirmos, para as pessoas entenderem o que pode ocorrer. Agora, eu percebi o seguinte, aceitou-se o pedido de afastamento, mas ninguém movimentou uma palha para dizer,
Mas por que afastar-se? Roberto, ao falar, ele retratou um dos aspectos. E eu ouvir o Roberto, eu ouvi com idade de 20 anos. Eu entendo isso. Eu nem pensei em trazer isso a público. Eu entreguei a pastor. Eu acho que eu vou trazer isso a público para as pessoas que querem discutir sem cerimônia, porque não pode ter cerimônia. Se eu vou discutir um assunto que é desafiador, eu não posso ter cerimônia de falar, não falar palavras nem nada. Eu gostei até da linguagem do Roberto, que falou como se fala. E talvez as mulheres nem percebam o que um homem passa. Só que agora nós chegamos até a ter política de gênero. O que é isso? Em que mundo estamos? E a igreja não move uma palha. Uma. Para dizer que política de gênero é loucura. Eu não ouço nenhum pastor falar disso. Quando muito fala que política de gênero é uma das coisas estranhas, sei lá. Mas estranha como? Eu sinto um desafio. Bom, passa para outra pessoa, porque eu já falei bastante. Obrigada, irmão Paulo. Obrigada pelas suas considerações. Mas eu peço que a gente mantenha o nosso foco na entrada, na nossa entrada no santuário. Elô, muito bom dia, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, querida amiga. Bom dia a todos da sala. Essa mensagem do santuário realmente ela é maravilhosa e ela nos ajuda a avançar. Eu me recordo aqui, sabe, um certo dia que a Irani ela estava na sala e ela disse que nós não podemos parar no meio da escada. E isso eu sempre falo com a Irani, essa frase está gravada no meu coração, porque quando o Roberto estava aqui falando, né, sobre você sair do pátio e adentrar, né, aqui no lugar santo, meu coração encheu de alegria, porque quando ele disse que entrar ali no santo não é um lugar para você ficar sentindo emoção. Satanás tem nos enganado, né, com tantos assuntos, quer distrair a nossa mente com tanta coisa, porque ele não quer que a gente tenha o foco na mensagem do Senhor, né? Então, quando o Roberto aqui disse que não é pela emoção, muitas das vezes a gente acha que estarmos cheios do Espírito Santo, estarmos batizados pelo Espírito Santo, é que você vai chorar, é que você vai sentir uma coisa extraordinária. E se você sente isso, você está cheio do Espírito Santo. Se você não sente, você não tem o Espírito Santo. Isso é muito importante, porque hoje nós estamos vendo as pessoas aí, né, levando cultos aonde as pessoas, através da música, as pessoas balançam os seus braços, e elas choram ali, e elas vivem aquela emoção, e aí a pessoa pensa que ali está aquela unção, né? E a pessoa depois vai embora para casa e volta para o mesmo, né? A pessoa, às vezes, ela entende que as orações que ela vai entrar ali, vai sentir, vai respirar, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas que mexem com a nossa emoção e com as pessoas que mexem com a nossa emoção, né? Então, eu fico muito preocupada com esse tipo de coisa, com esse tipo de sentimento, né? Porque santificação é você viver diariamente com Cristo. É você deixar Cristo transformar a sua vida. O Roberto aqui, ele deu o exemplo do que é a santificação. Eu era
um jogador de videogame, hoje eu não sou mais. Eu era fofoqueira e hoje eu não sou mais. Eu era mentirosa e hoje eu não sou mais. Então, é isso que é a santificação. É quando você olha para a mentira e você fala assim, poxa vida, eu não posso fazer isso. Isso ofende a Jesus Cristo. Poxa vida, eu comia isso, eu bebia isso, hoje eu não posso mais fazer isso, porque isso ofende a Jesus Cristo. Então, o processo da santificação é diário, é diário. É por isso que temos que colocar o tempero, né, na nossa vida. Temos que colocar. O que é o tempero? É a oração, é o estudo da Bíblia, é o estudo do espírito de profecia, porque quando você coloca, meu irmão, esse tempero, né, na sua vida todos os dias, você vai ser temperante. Você não vai ter vontade de comer, de beber, de assistir, né, aquilo que não agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Antes eu ouvia essa música, hoje eu não escuto mais. É por isso que a santificação é diária, é por isso que você sobe todo dia um degrau. Todo dia você deixa para trás alguma coisa que não agrada ao nosso Deus. E quando a gente vê o nosso irmão pecando, a nossa igreja errando, não temos que ser os algozes da nossa igreja nem dos nossos irmãos, porque senão nós vamos virar juízes dos nossos irmãos, nós vamos virar julgadores, vamos fazer o papel de Satanás. O nosso papel enquanto cristão é suspirar e gemer, chorar pela nossa igreja, pelos pecados. Eu sou pecadora, né? O Marcelo pegou aqui de forma brilhante, aonde ele mostrou, né, como que foi a oração de Neemias, como foi a oração de Daniel. Eu pequei, nós pecamos. Ele se incluiu naquela oração. Nós pecamos contra ti. Olha, irmãos, lá em Ezequiel 9:4 fala que quem vai ser selado na testa não vai ser aquele que aponta o pecado do outro, mas aquele que suspira e geme. E é por isso que nós vamos ter que ser um tipo de Jesus Cristo. Paulo, ele foi um tipo de Jesus Cristo. Onésimo, ali ele havia roubado Filemon, mas ele escreveu uma carta intercedendo por Onésimo. Moisés, quando Deus disse que iria destruir aquele povo e faria dele uma grande nação, ele foi lá e intercedeu pelo povo. Ele disse, não, Senhor, se for para fazer isso, risca meu nome do livro da vida. Meus queridos, santificação é você ter a mente de Cristo. Santificação é você ter o caráter de Cristo. Mas você só vai ter o caráter se você tiver a mente. Você só vai ter a mente se você tiver o caráter. E o que é o caráter de Cristo? O caráter de Cristo é a lei de Cristo. Quando eu olho para a lei e que eu vejo que eu sou fofoqueira, que eu sou murmuradora, que eu sou julgadora, que eu sou invejosa, que eu sou mentirosa, que eu sou manipuladora. Então, quando eu olho para a lei de Cristo e que eu vejo quem eu sou, eu então vou até a Jesus Cristo e é Ele quem opera a obra em mim e através de mim. Então, a santificação, ela é algo maravilhosa, porque é Cristo transformando você diariamente. É você se permitir ser mudado. Você tem que se permitir. Nós fazemos uma parte e Cristo faz a outra. A minha parte é ser humilde, é colocar diante de Cristo e falar para Cristo, eu não posso nada sozinho, mas eu preciso de ti. É isso que é o nosso papel. E o papel de Cristo ele já fez lá na cruz. Mas ele não pode nos obrigar a nada. E é por isso que nós temos que estarmos aliados a Cristo. Então, que Deus te abençoe, que essa mensagem
seja para você como está sendo para mim, no meu coração, um bálsamo, porque Satanás, eu entendia que esse processo da santificação eu teria que sentir uma emoção, um calor no coração. Ai, mas eu não estou sentindo nada disso, então eu me sentia pecadora. E hoje eu tenho aprendido aqui na sala que andar com Cristo é muito mais do que eu imagino. É matar o meu eu. Eu preciso de morrer. O meu eu, a minha profissão, o meu dinheiro, isso precisa de morrer e precisa de nascer um filho no reino de Deus. Quando o meu eu morrer, aí sim eu estou entrando no processo de santificação. Se eu não entender que o meu eu precisa de morrer, né? O doutor Jeans disse aqui na sala, pega uma metralhadora e metralha o seu eu. Né? Então, nós precisamos de metralhar o nosso eu para nascer um servo de Cristo. Né? Cristo desceu do céu, ele nunca se exaltou em nada. Né? Cristo não trouxe nenhuma roupa, nenhuma veste, nenhum dinheiro, nem prata, nem ouro. Cristo é o nosso exemplo, é o nosso maior exemplo de tudo, e é ele que é o nosso espelho. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo. Amém. Deus seja louvado. Obrigada. Diz, Roberto. Essa frase sua foi muito pertinente. Pode dizer ela aí. Sim. Você está falando da justificação e da santificação. A justificação tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Quando eu comecei a estudar o santuário, eu tinha essa sensação de que eu não saía do pátio. Eu estava ali girando em torno de mim mesma e eu não conseguia entrar para o lugar santo. Depois que eu entendi o que era o lugar santo, o que era o lugar santíssimo, né? Agora, hoje, eu entendo cada dia mais, graças a Deus, eu tenho orado e pedido ao Senhor que me ajude a entender a mensagem da justificação pela fé, porque em 1888 poucos entenderam, e por causa disso, muitos não aceitaram. Então, e sem isso, nós não vamos entrar no céu, né? Nós precisamos entender, a Elô falou aqui, né, sobre metralhar o nosso eu, o nosso senso de justiça própria e de proteção própria não nos permite matar o nosso eu. Sempre fiquei pensando, Senhor, como é que eu posso matar o meu eu, né? Mas o meu senso, hoje eu entendo que isso é justiça própria. O Roberto vai falar mais sobre a justificação pela fé, e em nome de Jesus nós vamos compreender isso na profundidade, porque isso é muito profundo, e se não compreendermos, nós não podemos entrar no céu. Mas Deus é bom, e Ele está aqui dia a dia nos ajudando a trilhar o caminho da consagração. Hoje, quando a Elô estava falando, eu pensei no caminho estreito, né? Quando o Roberto também falou da abstinência, a gente começa esse caminho com muita carga, com bagagem, e ao longo do caminho, a visão de Ellen White mostra isso, né? As pessoas vão deixando coisas para trás. Coisas que a gente traz achando que ia precisar delas, e a gente começa a ver que a gente não só precisa, como a gente tem que eliminá-las mesmo. Quando chegar lá na frente, nós vamos estar santificados e refletindo a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Então, vamos continuar aqui, que temos 3 mãozinhas levantadas, o irmão André, depois a Aricelma e depois a irmã Leia. Irmão André, seja bem-vindo, muito bom dia. Pode abrir seu áudio. Bom dia a todos, é a Thelma que está falando. Desculpa, porque está com o nome do André. Desculpa, Thelma, pode ser, seja bem-vinda. Tudo bem, é porque o meu celular tem o nome do meu filho. Então, eu fiquei pensando aqui a respeito da contemplação, né, que nós somos o reflexo daquilo que nós contemplamos, e eu achei bem forte, porque muitas vezes a gente contempla mais as coisas, né, cotidianas que o mundo oferece do que contemplar a Cristo, né, o que Cristo deseja. Então, não é fácil a gente estar numa caminhada, né, espiritual, e eu fico pensando que
E por mais assim que eu tive tempo que para estudar e para meditar, ainda esse tempo ainda é pouco, porque parece que a mente, tô falando de mim, né? A mente está um pouco lenta para absorver, né, o conhecimento, absorver também os ensinos, porque a gente tem material o suficiente, até falo mais do que suficiente, né? A gente tem o Espírito de Profecia que em todos os aspectos da vida que nós precisamos, tem material para a gente entender, para a gente aprender. E eu fico aqui, assim, me debruçando muitas vezes, estudando, e parece que não está entrando na mente, eu tenho que parar um pouco e orar. E então, essa é uma busca constante minha aqui na minha casa. Então, eu fico vendo, assim como eu sei que tem bastante pessoas que estão buscando, mas que ainda está tendo muita dificuldade para absorver o que tá buscando. Então, quando o irmão fala assim, pela contemplação, né? A santificação, ela vem pela contemplação. Eu estou contemplando a Cristo, né? É o suficiente, porque assim, quando o irmão falou da experiência dele com o que ele já viveu, né? Então, assim, eu me identifiquei também, porque teve época da minha vida que eu não tinha mais filmes para me assistir. Então, eu buscava tudo aquilo, porque eu gostava de entrar naquela história daquele filme, entender. Ali era muito claro na minha mente. E hoje eu fico vendo assim, como é fácil você ficar fascinada por mentiras, né? Por enganos. E quando você pega um livro para você ler, quando você vê, a sua mente está desviando daquilo ali. Então, assim, contemplar, olhar, entender. Então, assim, não é uma coisa do meu eu, não é uma coisa muito fácil. Eu tenho que pedir muito a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para me entender, para mim contemplar ali o que Cristo viveu, o que os servos do Senhor viveu, porque Moisés, hoje eu estudando aqui, Patriarcas e Profetas, ele foi uma espécie de Cristo, e é o que Cristo quer que nós sejamos também. Na onde nós estamos inseridos, nós precisamos também ser uma espécie de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver ali um exemplo de Cristo. E eu fico me perguntando, eu estou sendo um exemplo? É porque nós seres humanos, nós temos uma tendência em criticar as pessoas, em ver os defeitos nas pessoas e não ver o defeito em nós. E a partir do momento que a gente começa a analisar o nosso eu, realmente eu preciso mudar, realmente isso não está de acordo com a vontade de Deus. E eu só vou perceber isso se eu contemplar Cristo, se eu olhar para Cristo e ver que eu preciso mudar, que eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Então, assim, eu achei bastante interessante essa parte, né, todas as partes, mas principalmente esta, de tirar tempo para contemplar o que Cristo fez, o que Cristo é. Porque, assim, esse assunto do santuário, eu confesso que é um assunto que eu pouco tive interesse, assim, de buscar, de pensar, né, e de entender. E eu estou aqui pedindo a Deus todas as madrugadas para mim entender, para mim ver o que eu preciso, o que eu preciso aderir na minha vida, porque eu sei que é muitas coisas e a minha mente ainda está um pouco assim fechada e eu preciso, né, compreender para mim viver essa verdade e também para mim ensinar, né? Porque se eu não viver, não tem como eu ensinar. Então é isso que eu queria colocar. Amém. Obrigada, irmã Thelma. Obrigada pela sua consideração. É isso mesmo, nós estamos numa luta. E a última frase que você falou é tudo. Se eu não viver, eu não tenho como ensinar. E eu sempre ouvi isso da SESI. A gente só aprende quando a gente ensina.
E quando a gente ensina, é porque aquela mensagem já entrou no nosso coração. Então, nós precisamos aprender e passar isso para outras pessoas, começar a ensinar para que a gente realmente entronize essa verdade no nosso coração. Muito obrigada. Irmã de Selma... Iapo, deixa eu só fazer um adendo aqui, né, a fala da irmã. Quando a gente fala que a gente tem que ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo, vamos lembrar de Cristo no momento ali com a mulher adúltera. Quando aqueles fariseus ali chegaram, aqueles homens acusadores, chegaram ali para acusar aquela mulher pecadora, como é que Cristo reagiu diante do fofoqueiro e do crítico? Ele não falou nada, ele simplesmente abaixou, escreveu o pecado de cada um deles, e cada um ali viu o seu pecado e foi embora. Então, quando Cristo então olhou para aquela mulher, ele sentiu amor, ele sentiu compaixão. E ele viu ali uma mulher que precisava de ser perdoada e de ser salva. E o que ele disse para ela? Vá e não peques mais. Então, entrar no lugar santo, né, ele vai nos fazer olhar para as pessoas como Jesus olhava, amar as pessoas como Jesus amava. Mas para eu conseguir fazer isso, eu tenho que mudar primeiro a mim mesmo. Sou eu que tenho que mudar. Eu tenho que dar um passo um após o outro, né? E são vários passos. O Roberto vai nos mostrar aqui, são vários passos para você entrar e ficar lá dentro do lugar santo, né? E quando a gente olha para o estudo da Bíblia, da lição, da meditação, do Espírito de Profecia, da sua temperança, né? Eu vou até recomendar, gente, que vocês ouçam o sermão que o Marcelo fez, acho que foi no dia 25 de novembro, acho que foi numa segunda-feira, aonde uma irmã, eu não lembro quem foi que pediu, né, para falar sobre a questão da carne, e ele falou-se de forma brilhante que a temperança, a mudança de estilo de vida, não é para você ter saúde, mas é para você ter uma mente limpa, para você entender e ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes a gente não consegue ter ainda uma concentração, porque ainda estamos, às vezes, com alguma janela da nossa alma aberta, e essa janela da alma, ela ainda rouba a nossa concentração. Então, que Deus abençoe você, que você possa realmente sempre ouvir aquilo que é bom, né? Ouça tudo, mas retém aquilo que é bom. E aquilo que é bom está na Bíblia e no Espírito de Profecia. Qualquer voz ao contrário que você ouça não é a de Cristo. Amém, Elô. Obrigada. Obrigada por completar a fala da irmã Selma. Irmã Selma, bom dia, querida. Pode abrir seu áudio e partilhar conosco? Bom dia. Eu estou aqui me deliciando, né, com a palavra de Deus e pensando aqui o quanto eu sou grata a Deus por Ele nos buscar, né? Porque às vezes a gente, quando falou a questão da santificação, é uma obra para a vida toda. E a gente tem em mente, eu estou falando de mim, que é assim, Senhor, eu hoje vou comer só isso aqui, só esse pedacinho de bolo hoje, aí depois você come, Senhor, me perdoa porque eu comi. E aí você acha que santificação é isso, é você pecar e pedir perdão, né? E aí hoje ficou muito claro, assim, bem nítido a questão. Santificação eu fazia isso, hoje eu não faço mais. E isso é muito bom porque a gente vai crescendo, né? Às vezes a gente fica estagnado e muitas vezes eu tenho orado a Deus pedindo, Senhor, me tira dessa mediocridade de cristianismo que eu vivo. Então, assim, eu sempre tenho clamado a Deus. E hoje eu quero agradecer aqui, não sei se ela está aí hoje, Cristine, que ela não desistiu de mim. Ela sempre mandando os links e falando e comentando sobre a programação da sala. E eu nunca falo assim, não, Cristine, mas eu não dou conta, porque aí eu tenho que levantar muito cedo, porque eu tenho que estudar minha lição primeiro, fazer meu devocional individual primeiro.
E aí, quando ela falou sobre a questão do santuário, eu falei, não, dezembro eu vou assistir, eu vou participar. E Deus está trabalhando em minha vida de uma maneira poderosa, poderosa mesmo. E eu quero agradecer a Cristine e a todos vocês que estão envolvidos nesse projeto. Que Deus seja imensamente louvado na vida de cada um. Amém, dona. Amém, irmã. Amém. A Cris não está aqui conosco hoje. A não ser que ela esteja com outro Eu, horário. eu acho que ela entrou, mas saiu. Eu acho. Acho que ela precisou sair. Pois. Mas Mas ó, pronto. só para dar um adentro aqui, que a irmã Selma falou, esse é o primeiro passo, tá? O primeiro passo é nós identificarmos que santificação é a gente está eliminando o mundo da gente, tá? Agora, amanhã e depois, nós vamos entender como fazer esse processo, tá bem? Amém. Já estou aguardando. A honra e glória do nosso Deus. Obrigada, irmã de Selma. A Cris está Aqui. viajando. Pronto. Ah, Obrigada, então, Juninha. Irmã Leia, bom dia. Seja bem-vinda, querida. Pode abrir seu áudio? Bom dia, irmãos. Deus abençoe vocês poderosamente. Essa mensagem, ela me trouxe tantas doces lembranças que o Espírito Santo tem feito na minha vida, e eu sei que ele está fazendo em nós, ele vai tirar tudo que não é dele. E eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu lembrei muito quando o irmão estava pregando, que quando a gente entra no Santo dos Santos, nós tiramos os nossos olhos de nós mesmos e começamos a olhar para Cristo. E a emoção é uma coisa que nós precisamos ter com equilíbrio, como tudo na vida, mas ela também atrapalha muito a vida da gente. E na pregação, eu lembrei de uma frase que impactou o meu ano de 2022, que é um grande pregador que ainda não é adventista, mas ele é um homem muito consagrado a Deus. Ele se chama Paul Washer, e ele falou uma frase que eu nunca chorei tanto na minha vida. E eu tenho certeza que essa frase, como impactou o meu coração, vai impactar o de todos vocês. Ele disse o seguinte: eu não choro por aquilo que eu não tenho. Eu choro porque eu não me pareço com Cristo. As nossas emoções, elas supervalorizam o nosso eu, porque nós ficamos feridos quando alguém nos magoa, às vezes é uma coisa tão boba, e ficamos tão sensibilizados, tão fragilizados. Por quê? Porque o velho homem está muito vivo. Porque quando o velho homem está morto, a gente tem até compaixão quando alguém erra com a gente. Então, quando nós entramos no Santo dos Santos, e em breve nós vamos aprender do Santíssimo, porque isso é só o começo que Deus está fazendo na nossa vida, quantas coisas que nós supervalorizamos, elas não vão ter mais valor. Porque a nossa vida é viver para Cristo, a nossa vida não nos pertence. Então, tudo aquilo que nos afasta de Deus, o Espírito Santo vai mostrando para a gente. E se eu fosse contar quantas coisas que Deus já fez, desde o momento que eu entrei nessa sala da consagração, coisas que eu achava que não tinha nada a ver, que eu fazia com muito cuidado, fazia com muito zelo em relação à música. Eu traduzia para ver se tinha alguma coisa errada, mas não exalta a Deus. E o que não exalta a Deus tem que morrer, porque o velho homem tem que morrer todos os dias. E tem uma canção que diz, eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo e viver e cantar só para Ele. Deus abençoe vocês e que o nosso coração seja rendido a Ele todos os nossos dias. amém. Amém. Muito bem. Obrigada, irmã. Antes, Obrigada, irmã Leia. é, Isso, Leia. antes da Elo não falar, eu acredito que é melhor ela já falar e finalizar, né, pelo nosso horário. Eu falei para vocês que essa semana era diferente. Então, nós tínhamos que estar preparados para tudo que vem por aí. Então, se preparem e, de fato, nós vamos ver muitas coisas importantes, interessantes.
e de fato eu creio que muda a vida. Tá? Então, se preparem, mandem para as pessoas esse vídeo. Vocês sabem que estão longe, que já são da fé e se afastaram. Mande essas pregações no santuário, porque Deus pode agir através disso. Tá? Então, é muito importante. Todo mundo tem pessoas aqui que se afastaram. A família minha esposa maçante é ex-adventista. Há muitos são ex-adventistas, estão longe de nós agora, porque nós viemos para cá, para Bueno Brandão, e como eu disse para vocês, o exemplo era zero. Né? Então, precisamos mandar para as pessoas, e como a irmã Elô disse, nós vamos falar sobre isso no último dia, que é o tema mais importante, sobre o selamento. De fato, nós precisamos chorar pelas abominações que são feitas, chorar pelos pecados do nosso irmão, para que nós possamos estar assim, tendo sim esse caráter moldado secundário. Tá bem? Deus abençoe todos vocês. Dona Elô, já fala e já ora. Obrigado, Roberto, por Deus, você se permitir ser usado por Deus e permitir que o Espírito Santo fale através de você. Nós estamos aqui no caminho da consagração e o nosso maior desejo é estarmos prontos no dia que Jesus voltar. Mas para isso nós precisamos de fazer a nossa parte, né? E eu creio que se você está aqui, nesta sala, nesta manhã, você que vai ouvir pelo YouTube mais tarde, se você está ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor, Ele quer trabalhar no seu coração. Jesus está voltando e Ele tem pressa que você esteja preparado, porque as coisas estão acontecendo, como dizia minha mãe, a galope, muito rápido. Todas as coisas já estão acontecendo muito, muito rápido. Satanás não está perdendo tempo em preparar o terreno para que dentro em breve nós não tenhamos mais essa oportunidade de estarmos aqui na parte da manhã buscando esse pão quentinho do céu. Então, eu quero dizer a você, não perca tempo. Não perca tempo em deixar as janelas da sua alma vazia, ficar passeando, né? Ellen White tem um texto que ela fala assim, chegou o tempo da gente sair do terreno encantado de Satanás. E chegou o momento de você parar de ter um testemunho frouxo. São duas frases de Ellen White que tocam muito meu coração. Chegou o momento de parar de ter um testemunho frouxo, né? E sair do terreno encantado de Satanás. Então, para você chegar lá no lugar santo, mate o seu eu. Você é que precisa de morrer, porque seu maior inimigo não é fulano, beltrano, alguém na igreja, um irmão que pisou no seu pé. Quem é o seu maior inimigo se chama Satanás. E ele usa a situação A, B ou C para poder te tirar da presença do Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos avançar nesse caminho, que nós possamos sempre olhar para o nosso modelo, que é Jesus Cristo. O homem é falho, o homem erra, peca, mas Jesus Cristo não. Ele venceu na cruz e ele deixou toda a sua vida como nosso modelo. Então, vamos orar para a gente encerrar. Bondoso Deus que estás nos céus, nós entregamos esse culto de adoração que tivemos nesta manhã em tuas mãos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor trouxe uma mensagem de advertência, uma mensagem que o Senhor está chamando o seu povo para fazer mudanças hoje, agora. Ó Pai, hoje nessa sala, agora que nessa sala tem 32 pessoas, que o teu Santo Espírito possa alcançar os nossos corações e nos dar a certeza, Senhor, de que estamos no caminho certo e que nós precisamos fazer a tua vontade, obedecer a Ti de forma incondicional, que nós possamos orar aqui uns pelos outros, que nós possamos, Senhor, cuidarmos uns dos outros aqui nessa sala,
mesmo de longe, mas que nós possamos dobrar os nossos joelhos e orar por cada familiar aqui. Ó Pai amado, Pai querido, nós te amamos e queremos te servir. E por isso, Senhor, queremos que o Senhor coloque em nós a tua mente, teu caráter. Nos ensina, Jesus, a fazer sempre, sempre a tua vontade. Obedecer a ti é o que mais nós desejamos. E é com esse desejo que nós vamos encerrar essa sala, te pedindo que o Senhor nos batize com o teu Santo Espírito, com a tua bondade, com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada a todos pela companhia de hoje. Amém, Deus aleluia. Amém. Obrigada, irmãos, Que por Deus deixarem possa nossos... Amém, irmã Maria. É uma bênção tão grande, tão grande. Obrigada, Amém. irmãos. Louvado seja Deus, minha irmã. Nós estamos juntos aqui todos os dias para glorificar o nome do nosso Deus, para aprender mais, buscar a face do nosso Jesus. E eu espero vocês todos aqui amanhã novamente, no mesmo horário, às 5 horas da manhã do Brasil e às 8 horas da manhã daqui de Portugal. Portugal. Beijo a todos e até amanhã. Até amanhã e um bom dia para todos os irmãos. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, meus queridos, todos. Até amanhã. Que Deus nos abençoe a todos.